Aqui para gravar. Nós vamos começar então o nosso capítulo 9 falando sobre misturas, tá? Bom, gente, as massinhas vocês já conhecem, né? Elas são massas de modelar, são macias, coloridas, possuem formatos diferentes, tem umas que têm cheirinhos, né? Outras não. E dá para a gente poder fazer essas massinhas em casa, certo? Dá. Dá. É só fazer uma mistura aí de sal, farinha de trigo, água, óleo e corante. Mas aí depende da quantidade, tá? Não é qualquer quantidade, não. A nível de quantidade eu não sei falar para vocês. Então, essas massinhas aí, né? Elas estão presentes aí no dia a dia de vocês, tá? E como elas estão todas misturadas aí, né? Com cores diferentes, a gente vai falar agora nesse capítulo sobre misturas, tá? Citem para mim um exemplo de mistura presente no seu dia a dia. Alguém lembra de alguma? Bolo. Bolo, excelente, Miguel, excelente. Mais alguém gostaria de falar alguma outra? Mistura de tinta? Mistura de quê, Isabel? Fala mais alto um pouquinho, meu amor. Mistura de tinta? Também, tinta, muito bem. Omelete. Omelete, excelente. Página 218, todo mundo agora comigo. Agora vocês vão me contar o que é uma mistura. Então a gente vai iniciar esse capítulo aí com essa historinha aí, ó. Ô, Isabelle, você vai ler a fala da menina e alguém lê a fala da mãe. Quem que lê aí? Ah, pode ser a Sofia. Tá. Então vamos lá. Pode começar. Quem começa? Nossa, essa vitamina está deliciosa. Como você fez, mamãe? Que bom que você gostou, Jéssica. Para fazer essa vitamina, eu misturei abacate, leite e açúcar, depois bati. Tudo no liquidificador. Então vamos lá. Todo mundo aí com o lápis na mão. Assinar os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Açúcar, O que mais? leite, abacate, Excelente. Leite. Então, para fazer essa vitamina, a mãe de Jéssica misturou vários ingredientes. Então, a vitamina é um tipo de mistura, porque ela é composta por 2 ou mais componentes. Nesse caso, leite, abacate e açúcar, tá? Então, pessoal, as misturas, elas fazem parte do nosso dia a dia, tá? Elas estão presentes aí no nosso cotidiano. É só a gente observar ao nosso redor, tá? Inclusive, você está, nesse momento, você está respirando uma delas. Qual que é essa mistura? oxigênio, Oxigênio, muito bem, Miguel. Então, a gente está respirando, ó, o oxigênio, tá? Que tá no ar atmosférico. Então, olha só, gente, componente de uma mistura. Uma mistura ela é formada por um ou dois materiais, né? Que são chamados de componentes da mistura. As misturas e os seus componentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? O ar atmosférico, que é esse ar que a gente está aqui respirando, tá? Ele é uma mistura gasosa, porque ele é formado por diferentes componentes gasosos, como o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, além do vapor de água, tá? Então a gente não respira só agora o oxigênio. São vários gases aí. Então, olha só. A gente está vendo aí um vidro de álcool, correto? O álcool etílico hidratado é uma mistura líquida. Ele é formado por diferentes componentes líquidos, como álcool etílico e água.
Então, ele é formado por 2 componentes. Agora, nós temos a granola. Ela é uma mistura sólida. Ela contém, né, diferentes componentes sólidos, como aveia, castanhas, frutas secas, tá? Então, tá aí o exemplo de mistura sólida. Agora, a gente vai ter aqui uma geleia. As geleias são exemplos de misturas geralmente compostas por água, fruta e açúcar. As frutas também são formadas por misturas, né, formadas aí por componentes como carboidratos, vitaminas e água, tá? Então a gente falou aí dos componentes de uma mistura. Página 220 agora, tá? Todo mundo comigo. Agora a gente vai entender o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, tá? Você acha que a água mineral é uma mistura? Sim ou não? Sim. Sim, ela é uma mistura. Caso a sua resposta, né, a questão acima, seja sim, você consegue identificar os componentes dessa mistura? Você consegue ver aí no copo, gente? Não. Não. Agora, então, a gente vai ver essa mistura aqui nesse rótulo. Olha só o rótulo da garrafa de água mineral. Olha a composição química aí da água. Então, a gente chama de misturas homogêneas, tá? Aquelas misturas que a gente não consegue identificar visualmente os seus componentes. O exemplo da água. A gente sabe que a água é uma mistura, mas a gente não sabe quais componentes, tá? Que forma aí essa mistura da água. Então, as misturas homogêneas são essas misturas que a gente não consegue identificar, tá bom? Outro exemplo de mistura homogênea, a gente tem aí a vitamina. Depois que a mãe da menina conseguiu lá juntar os ingredientes, bateu e misturou o leite, o abacate e o açúcar, vocês conseguem identificar? Não. Então a gente não consegue mais identificar. Olha só agora esses canudinhos de aço inox aí, ó. As ligas metálicas são materiais compostos por 2 ou mais elementos e que, em geral, são exemplos de mistura homogênea. O aço inox é uma liga metálica. Aqui, ó. Aproveite aí, gente, para observar, tá? Que essa liga metálica utilizada na fabricação do aço inox, ela também é utilizada em alguns outros utensílios domésticos, como as panelas, os talheres, tá bom? Então, a gente tem esses canudos plásticos aí de aço inox, tá? Que foram substituídos, né? Que podem ser substituídos aí nos restaurantes. Os canudinhos de plástico já foram substituídos por canudos de papel, tá? Que a gente pode jogar fora e não vai demorar muito tempo para se degradar aí no meio ambiente. Esses de aço inox, por exemplo, o ideal é a gente comprar e sempre que a gente for sair, a gente carregar o nosso canudo, tá? Eu tenho o meu. Sempre que eu vou em algum lugar, eu levo o meu canudo. Aí, quando eu chego em casa, eu faço a higienização dele, eu lavo ele lavadinho e guardo de novo. Bom, gente, nós temos aí outros exemplos também de mistura homogênea, tá? A gente tem aí a água e o sal, que a gente pode misturar ali, ó, naquele copo de água ali, ó. Uma colherinha de sal, a gente pode misturar açúcar. Nós temos a água e o álcool, tá? Nós temos outros tipos de ligas metálicas, sem ser essa aqui do aço inox, tá? São várias. Agora me contem aqui, página 221. Nós temos aqui na página 221 esse copo aí com suco de laranja e gelo. Você consegue identificar visualmente os componentes que formam essa bebida? Não. Sim ou não? Não. Dá para ver sim, gente. Quando vocês falam assim, que vocês chegam lá no restaurante, por exemplo, ou até pede a mãe para fazer em casa, eu quero suco de laranja. O que vocês acham que vai ter nesse suco de laranja? Água. Laranja. É água.
Algumas pessoas, né, faz o suco só da fruta mesmo, só faz o suco purinho da laranja, certo? Algumas pessoas misturam um pouco de água. Nesse caso aí tá misturado o gelo, que vai acabar derretendo e vai virar água, não é isso? E tem alguns outros componentes que a gente não consegue ver. Então, o suco de laranja com gelo, ele é um exemplo de mistura heterogênea, porque alguns de seus componentes, como gelo, a gente consegue identificar a olho nu. Por exemplo, daqui da imagem que eu estou vendo aqui, eu consigo ver o gelo. Tem 3 pedrinhas de gelo, concordam? Agora a gente vai observar aí esse granito. Ele é uma mistura sólida, tá? Porque é possível identificar visualmente 3 componentes. A gente não sabe os nomes desses componentes, mas a gente consegue perceber pela imagem, tá? Que ele tem aí alguns outros componentes misturados. Então a gente tem a mica, tem o quartzo e tem o feldspato, tá? Misturado aí no granito. Então, o granito ele pode ser utilizado na fabricação de pisos, de pias, né, de banheiro, de pias de cozinha, de objetos de decoração, entre outras coisas também. Agora, olha só, me contem aqui. Nós temos aí essa jarra com leite. Em algumas misturas heterogêneas, no entanto, não é possível identificar os componentes a olho nu. Nesses casos, é preciso o uso de um microscópio. O leite é uma mistura heterogênea formada por vários componentes, como proteínas e gorduras. Quando observamos uma amostra de leite no microscópio, é possível identificar esses componentes. Me contem aí, quais componentes que vocês conseguem ver que está mostrando na imagem? Gordura, excelente. Gordura no leite. A gente conseguiu ver essa gordura aí, porque essa imagem, ela foi ampliada 1625 vezes. Se não fosse isso, a gente não conseguia ver isso não. Agora me contem uma coisa, vocês conseguem citar para mim outros exemplos de mistura heterogêneas que são presentes no nosso dia a dia aí? Não? Ninguém arrisca um palpite? Olha só, a gente pode, por exemplo, citar aí a água e o óleo, água e areia, entre outros aí. Agora a gente vai para a página 222, a gente vai falar um pouquinho sobre a água como solvente, tá? No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar próximo ao México e lá perto também dos Estados Unidos. E formou-se aí essa grande mancha sobre a água, tá? Como mostra na imagem. A gente já viu essa imagem outras vezes aí, na matéria de, não lembro se foi geografia ou história. Nós já vimos isso aí, quando a gente estava falando de poluição do meio ambiente. Por que se formou essa camada de óleo sobre a água? Quem sabe me dizer? A água não se mistura com o óleo? Por que a água não se mistura com o óleo? Porque O óleo é mais leve. Bom, a água aí, ela não, a gente consegue ver ela porque realmente o Gabriel está coberto de razão. Ela não se mistura, tá, com o óleo. Então a gente vai pensar aí então que a água ela não dissolve o óleo, tá? Então quando a gente pensa nisso, a gente lembra da solubilidade. Solubilidade, gente, é a capacidade que um material tem, tá, de se dissolver em outro. Não é o caso da água e do óleo.
eles não se misturam, tá bom? Bom, então olha só. Esse vazamento de petróleo aí é um grave problema ambiental porque ele causa poluição do ambiente aquático e acaba trazendo muitos prejuízos, né? Como a morte de muitos seres vivos, tá bom? Como vocês podem ver aí nessa imagem. Então, a água, ela é capaz de dissolver diversos componentes líquidos, sólidos e gasosos. Então, a gente chama a água de solvente universal. No entanto, alguns componentes não se dissolvem na água. É o que a gente vai ver agora aqui embaixo. Ao misturar o óleo vegetal e a água em um copo, formam-se então duas camadas. A gente tem a de óleo e a de água. Isso ocorre porque o óleo vegetal não se dissolve na água, tá? Ou seja, ele é um componente insolúvel em água. Então, vocês conseguem ver claramente aí no copo aonde está a água e aonde está o sol. Então, olha só, a água e o óleo aí estão completamente separados. Agora, o sal com a água, a gente não consegue perceber, porque o sal com a água, ele é solúvel, dissolve. Então, quando eu consigo dissolver o sal na água, ele mistura, a gente não consegue separar. Então, esse sal de cozinha aí, tá vendo? A gente não consegue identificar, porque ele foi dissolvido completamente na água. A mesma coisa que aconteceria se eu tivesse colocado açúcar. Tá vendo? Então, olha só. Qual dessas misturas aí mostradas, a gente pode dizer que nessa foto, nas duas fotos acima, qual delas é heterogênea e qual delas é homogênea? E aí? Sal e água. Aqui é heterogêneo porque você consegue ver. Sal com água. O quê? Sal com água é o quê? Intergênea. Homogênea. Isso. Olha só, a mistura onde a gente tem aqui a água e o óleo, ela é heterogênea. Por quê? Porque eu consigo identificar os meus dois componentes, água e óleo. Já na água com sal, ela é homogênea, porque a partir do momento que eu misturei, acabou. Eu não consigo identificar olhando para o meu copo aonde o sal foi parar, porque ele se dissolveu aí completamente na água, tá? Agora me contem, qual dessas situações aí acima, dos dois copos, representa o vazamento de petróleo lá naquela imagem que a gente viu aí em cima? Muito bem. Então a gente consegue perceber aí, tá? O que foi retratado na imagem, que foi na primeira situação, que envolve o óleo vegetal e a água. Porque assim como o óleo vegetal e a água, né, não se misturam, o petróleo não se dissolve na água, sendo possível a gente conseguir aí identificar a camada sobre a água. A gente sabe direitinho onde está aí a camada de vazamento de petróleo, tá? Então, olha só, no ambiente, a água geralmente apresenta componentes dissolvidos nela. Assim, a água totalmente pura não é observada no meio ambiente. Então, viram que bacana essa diferença aí da mistura homogênea e heterogênea? Agora, a gente vai para as atividades lá na página 223, tá? Nós vamos fazer as atividades. Então, todo mundo comigo. Porque aí a gente vai relembrando. Podemos começar? Todo mundo já pegou lápis, borracha, bolsinha, tá tudo aí? Prontinho?
Então, olha só. Primeiro a gente vai relacionar, tá? Cada mistura a seguir àquela que apresenta um componente em comum. Então, a gente vai pintar os quadradinhos com as respectivas cores. Nós vamos começar, então, com o pão. O pão a gente vai pintar aí um dos três componentes de baixo, que o pão está sendo representado pela cor verde. Qual desses três aí embaixo? Xícara, borracha escolar e bolo. Qual deles tem as mesmas, né? Apresenta as misturas em comum ao pão? Bolo. O bolo. Excelente. Então a gente vai pintar de verde o quadradinho do bolo. Todo mundo colorindo aí de verde. Prontinho? Calma aí, ainda não tem. Você pode repetir as coisas? Você vai pegar o lápis de cor verde, Gabriel, e vai pintar o quadradinho que está aí acima do bolo de verde, porque ele apresenta componentes em comum com o do pão, Vermelho. tá? Então, o verde primeiro. Primeiro verde. Agora, a gente vai pegar o lápis de cor vermelho, todo mundo separando aí o vermelho. Quem não tiver vermelho, pega uma cor próxima, tá? Você tá com 3 cores. Eu já tô com as 3 cores. Ótimo. Então, agora, qual que é aí o próximo material que a gente vai pintar, que ele é parecido com o do balão? Borracha. Borracha. Então, a gente vai pintar de vermelho o quadradinho que está acima da borracha, porque a borracha é parecida com os componentes aí do balão de festa. Bom, né, gente? Sobrou aí o amarelo, que é da xícara de chá, que tem em comum quem? Amarelo. A xícara de café, correto? Então, a gente vai pintar aí o quadradinho acima da xícara de café de amarelo. Então, ficou amarelo, vermelho e verde, correto? Todo mundo conseguiu fazer? Conseguiu me acompanhar? Sim. Ai! Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Em seguida, escrever outro exemplo de mistura para cada componente. A primeira eu vou fazer para vocês entenderem o que nós vamos fazer aí. Nós pintamos de verde o bolo, que tem materiais, né, que tem componentes em comum com o pão. Me contem uma coisa, quais ingredientes que eu uso no pão que eu posso usar no bolo? Ovo, Leite. Ovo, trigo, leite, Farinha. Ovo. Então, vocês vão Farinha. escrever aí agora primeiro. Farinha de trigo, trigo, vírgula, ovos e leite, que foi o que vocês falaram para mim. leite. Farinha de trigo, vírgula, ovos e leite. Já escreveu, Lucas? Ótimo. Numa ordem diferente, porque Não tem problema, meu amor, colocar a ordem diferente não, tá? O importante é você citar que tanto para fazer o bolo quanto para fazer o pão, eu vou usar ovo, leite e farinha de trigo. Tem outros também ingredientes, né? Por exemplo, sal. A gente sempre coloca uma pitadinha de sal no bolo, sempre coloca no pão, tá? Mas não precisa. Então a gente conseguiu identificar, né, misturas que são comuns aos dois. Correto? Agora me contem.
quero outro exemplo de mistura para cada componente. Vermelho, O branco. que eu posso usar que eu uso aí? Vocês falaram para mim farinha de trigo. Eu uso a farinha de trigo para poder fazer o pão e uso para fazer o bolo. Eu posso usar a farinha de trigo para fazer o que mais? Nada. Um monte de coisa, gente. Eu posso fazer torta salgada. Eu posso usar a farinha de trigo. Biscoito. Biscoito, muito bem. Pastel. A gente pode citar aí algumas massas. Então aí, ó, já falaram uma para mim, biscoito. Já falaram aí da massa do pastel. Excelente. Podem colocar esses dois de exemplo, tá? Põe aqui, ponto. Esses ingredientes podem ser usados no pastel. Põe aí, pastel. Podemos passar para a próxima? Tá ok aí? Gabriel, já acabou? Quer que te ajuda? Calma aí, não. Tá. Só um minutinho, tá, gente? Beijinho. No pastel e biscoito. Então agora me contem. Quais são os materiais, né, os componentes que nós temos em comum com a borracha escolar e o balão de festa? Vocês conseguem se lembrar de algum? Não. Não, né? Então esse eu vou falar para vocês, tá? Um material em comum que é usado nos dois é o látex. Látex, vou tirar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Já falamos do látex lá em geografia, hein? No extrativismo. Eu pensei que o plásticozinho do Aí, ó, coloquei para vocês, látex. lápis. Isso é lápis. Então a gente pode usar tanto na borracha quanto no balão. Escreve então látex. Para, filho. Nós vimos lá em geografia que o látex, tá? É extrativismo. A gente trabalhou com extrativismo. E ele é retirado aí das árvores, né? Uma árvore que, né? Os seringueiros, eles fazem a extração do látex para fazer a borracha e para fazer o balão. Nós estudamos isso no módulo 2. Lembraram, pessoal? Lembraram não, né? Eu já vi que não. Só um minutinho. Deixa eu pegar meu módulo 2 aqui. Esses dois, látex. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Látex. Olha só, módulo 2, página 281, quando a gente falou do extrativismo, que consiste na atividade do quê? Atividade de retirada ou coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Nós temos até aqui, ó, na imagem, mostrando aqui a extração do látex, tá? Então, o extrativismo vegetal, ele consiste na extração e coleta de recursos vegetais, como madeiras, óleos, seivas, tá? O látex, ele é uma seiva, porque ele é uma substância líquida que percorre o interior de um vegetal, como o látex, tá? Da seringueira, e leva os nutrientes para diversas partes aí da planta. Então, nós estudamos sobre isso no módulo 2, no capítulo, olha aqui agora para vocês, capítulo 4, em atividades do espaço rural, que a gente falou das atividades econômicas.
agricultura, pecuária e extrativismo. Lembrando que o extrativismo são, né, 3 tipos: mineral, animal e vegetal. Então, só para poder relembrar vocês, tá joia? Bom, então a gente citou aí o látex. Agora eu quero que vocês me citem pelo menos mais um exemplo de algum material que a gente possa utilizar no nosso dia a dia que é feito com látex. Vocês se lembram de algum? Pneu de carro. Muito bem, Miguel. Pode colocar o pneu. Eu uso muito na minha casa luva de borracha. As luvas de borracha também vocês podem colocar aí. Sabe aquelas luvas de borracha para fazer limpeza? Não perguntou. Pois é, elas também usam-se aí o látex. Quais outros produtos têm látex? Aí ele falou pneu de carro, na luva de borracha. Tem mais outro? Onde mais tem borracha? E nós temos também, gente, as capas de chuva, tá? Capa de chuva também usa o látex. Nossa, eu nem sabia. Ah, bom que agora vocês estão sabendo. Tá vendo que bacana? É verdade. Prontinho, já registraram aí? Agora, por último, nós temos lá, né, o chás. O que a gente usa em comum tanto no chá quanto no café? Água. Água, o que mais? O chá. Não, o que você usa tanto no chá, Gabriel, quanto no café? O Miguel já falou que é a água. Hã? Açúcar. Açúcar, muito bem. Excelente. Então, a gente tem aí a água e o açúcar. São componentes que a gente pode usar nos dois. Agora eu quero exemplos de outros, né? De outras bebidas aí que a gente pode usar, o que vocês citaram para mim. Quais outras bebidas levam açúcar e água? Guaraná natural. Refrigerante. Guaraná, refrigerante, sucos. Os sucos, né, que a gente também faz em casa. É o componente comum. Tem acento. Entenderam, gente? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nem. Vai compor. N-T. Componente T. Comum. Escreve aqui. Comum. M. Comum. Ponto. Pronto. Aí escreve refrigerante. R maiúsculo. E o que mais? Depois eu não tenho. Sucos, vírgula. Sucos. Também levam água. Então, Prontinho? levam água. E também o acento. Pessoal, agora a página 224. Nós temos na imagem água, açúcar, sal, medida de açúcar e medida de sal. A mistura fotografada, a mistura que está fotografada aí, gente, que vocês podem ver na imagem,
tá? Ela é utilizada para combater a desidratação do corpo humano, tá? Em casos de diarreia, de vômitos. Então, essa mistura aí, ela é produzida adicionando 2 medidas de açúcar, 1 medida de sal e 200 mililitros de água filtrada ou fervida. Quais são os componentes dessa mistura? Água, açúcar, sal. Ótimo, Miguel. Nós temos, então, a água, o açúcar e o sal. Excelente, gente. Pode copiar aí. Cami, pode repetir de novo? Água, sal e açúcar. São essas que estão mostrando aí nessa imagem, na fotografia do lado aí. Água, açúcar e sal. As 3. São os componentes dessa mistura aí. Todo mundo já escreveu? Tá? Agora me contem. A mistura citada é do tipo homogênea ou heterogênea? Homogêneo. Homogênea, porque a gente não consegue identificar aí depois que mistura com a água, o sal e o açúcar. Então, não tem como a gente saber. Então, ela é homogênea. Agora eu vou dar um tempinho para vocês decifrarem para mim o código e descobrir o nome dessa mistura. Tá bom? Pessoal, vão me sinalizando aí para mim, tá? Para vocês, para eu saber onde é que vocês estão, se alguém está com dificuldade. Qual vocês estão? A minha internet caiu e aí... Nós ainda estamos na número 2, na letra C. Vocês Aqui é onde eu pedi para vocês identificarem aí, descobrir o código e identificar para mim o nome da mistura acima. Tá, mas qual é B? Qual é B? Não entendi, Gabriel. Qual é B? Qual é B? Qual é a B? Qual que é a B, Gabriel? Qual que é o tipo de mistura que foi citada aí? O hambúrguer... Sei lá como que fala. Na hora que você descobrir, Gabriel, se ela é homogênea ou heterogênea, você me conta, tá bom? Pô, aí tem falando. Já acabou, Miguel? Sofia? Eu posso ler. Eu já acabei. Pode. Você já acabou também? Só para eu saber? Já. Tá. Lucas? Ótimo. Isa? Ótimo. Acabou aí, Gabriel, de fazer a letra C? Calma aí, e a internet da minha casa tá lagando muito. E aí eu não entendo nada que vocês ficam falando. Pessoal, qual que é o nome dessa mistura? Soro. Não sei. Caseiro. Soro caseiro. Muito bem, gente. Então, soro caseiro é o nome da mistura. Número 3. Observe a foto ao lado. A salada de frutas pode ser considerada uma mistura, sim ou não? Sim. Sim, por quê? Cheio de frutas misturadas. Excelente, Lucas. Porque ela é composta aí, né,
ela é formada por vários componentes. Então, são várias frutas diferentes. Então, vamos lá para a resposta? Sim, vírgula. Sim. Pois ela é formada Pois é. por diferentes componentes. Ô, Lucas, desliga o seu microfone para mim, meu bem. Tá fazendo um barulhinho aqui. Obrigada, viu? Vírgula. Nesse caso, vírgula, diferentes frutas. Repetindo aí, tá? Sim, vírgula, pois ela é formada por diferentes componentes, vírgula, nesse caso, diferentes frutas. Tá ótimo, Lucas? Sofia, nós já fizemos a 3A. A gente pode falar que salada de frutas pode ser considerada uma mistura? Sim. Sim, por quê? Isso mesmo. Porque ela tá misturada com várias frutas. Aí Excelente. A resposta é essa, tá, meu amor? Aí agora você copia aí, tá bom? Eu já fiz. Já? Então tá. Letra B. Caso a sua resposta ao item A tenha sido afirmativa, agora vocês vão me responder. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Lembrando, homogêneo é aquilo que a gente mistura e a gente não consegue ver mais. Heterogêneo. Heterogênea, muito bem, porque a gente consegue ver cada fruta que foi utilizada aí. Então, agora vocês vão escrever heterogênea, ok? Bom, pessoal, então a gente agora encerra. A gente vai encerrar a nossa live, tá? Tia, como você fez a resposta? Do quê?